Olá, como é que você está? Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Felipe Fernandes dos Santos, sou psicólogo clínico, coordenador e psicólogo hospitalar e também professor universitário. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecê-los por diariamente eu receber feedbacks do canal do YouTube, de comentários, também feedbacks positivos de vocês e diariamente vendo seguidores aqui no canal crescendo cada vez mais, tendo em vista que já faz um bom tempo que eu não publico nada aqui no YouTube, por conta, lógico, da rotina de trabalho que tem sido muito corrida, principalmente na pandemia. Bom, consegui me organizar um pouquinho e agora eu pretendo voltar a publicar conteúdos aqui no canal. Conteúdos de psicologia hospitalar, conteúdo de neurociência, de saúde mental e para os estudantes de psicologia também referente a diversas dicas e muito mais para vocês. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 preditores psicológicos que colocam o processo neurocirúrgico em risco. Quando nós falamos em cirurgia em geral, não só procedimento neurocirúrgico, o que o médico pede? Todos os exames de rotina. Exame de sangue, exame de imagem, o exame completo, seja lá qual for a bateria de exame, eletrocardiograma e assim por diante. Mas é muito pouco lembrado as questões psicológicas do indivíduo que podem também alterar o procedimento, não somente no dia da cirurgia, mas tanto antes, durante e pós o procedimento cirúrgico, também chamado pericirúrgico, certo? Bom, então vamos lá. Essas 5 questões que eu separei para vocês, a primeira são as questões pessoais do paciente. O que isso quer dizer? São as experiências de vida desse paciente, as crenças individuais, por comportamentos aprendidos ao longo dessas situações vividas. Como eu posso dar um exemplo? O meu vizinho fez essa mesma cirurgia e teve uma sequela neurológica e nunca mais ele consegue andar, né? Então eu também vou ter essa sequela neurológica. Eu vi na internet que há um risco tal. E a pessoa vai lá e tem essa crença a partir, né, gerada dessa ansiedade, desse fator estressor, né, que nem sempre é real, porque cada organismo, cada corpo reage de uma forma, né? Então vocês devem ficar bastante atentos às orientações do médico frente ao procedimento cirúrgico, anotar todas as suas dúvidas, colocar em pauta durante a entrevista com o médico, né, durante a consulta com o médico e assim por diante, certo? Lembrando que todo procedimento médico, né, todo procedimento cirúrgico é de extrema importância um acompanhamento multiprofissional, com psicólogo, com nutricionista, com médico especialista, pode ser também com fisioterapeuta, enfim, e assim por diante. Tá? Isso vale ressaltar a importância disso tudo. Bom, o segundo é a tomada de decisão do paciente. O que é essa questão de tomada de decisão? Isso refere à capacidade desse paciente compreender e aceitar essa doença que ele tem. As informações fornecidas também pelos médicos, os riscos, os benefícios dessa cirurgia e também os outros diversos possíveis tratamentos inseridos na conduta que o médico for propor para vocês, certo? Então, o que é essa capacidade de compreender e aceitar a doença? Muitas vezes o médico passa a informação para o paciente, mas devido de fatores, né, psicológicos gerais, diante desse medo, diante desse fator estressor, a pessoa acaba tendo uma dificuldade de compreender e também de aceitar o diagnóstico a qual foi dado para essa pessoa, que nem sempre é sinônimo de morte, sinônimo de destruição ou de sequela para a vida toda, né? Então, as informações fornecidas é essencial, principalmente que eu posso dar de sugestão para que leve um acompanhante junto, né, para que tenha uma segunda pessoa para poder ajudar, para poder anotar, para poder registrar todas as informações passadas pelo médico no dia da consulta, certo? E não ficar somente sob controle dos riscos dessa cirurgia, porque nós sabemos que todo procedimento cirúrgico possui riscos, certo? Então, qualquer coisa que nós vamos fazer no dia a dia
tem os seus riscos também. Inclusive atravessar a rua, né? Por mais que o semáforo esteja fechado, pode passar alguém de bicicleta e te atropelar, certo? Então tudo na vida tem os seus riscos, mas a gente deve pensar também nos benefícios, principalmente quando é relacionado à nossa saúde. Terceiro, fatores psiquiátricos. Bom, isso tem muito a ver com a psicologia, incrivelmente, né? Dizendo. Bom, devemos estar atentos também aos transtornos psiquiátricos, inclusive um médico especialista. Se um neurocirurgião ou qualquer outro cirurgião fizer uma avaliação pré-cirúrgica, é importante questionar também os fatores psiquiátricos, os antecedentes psiquiátricos do paciente, principalmente se esse paciente tem adesão ao tratamento psicológico e psiquiátrico, porque aí já abre um parênteses e começa a pensar, opa, ele já não adere, pode ter o quê? Pode ter em vista as manifestações emocionais, comportamentais e também, principalmente, respostas fisiológicas no organismo desse paciente, no corpo desse paciente, antes, durante e depois do procedimento cirúrgico. Que vale ressaltar que aqui no Brasil, o transtorno psiquiátrico mais prevalente no mundo, inclusive, é que aqui no Brasil é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, uma crise de ansiedade, principalmente a crise de ansiedade ou ataque de pânico, tem mais respostas fisiológicas do que emocionais. Então, vale ficar atento, né? Porque isso pode interferir no batimento cardíaco, isso pode interferir na questão medicamentosa, em respostas fisiológicas que pode ser por conta do diagnóstico, da cirurgia, do tratamento, ou realmente por conta de fatores psiquiátricos, de respostas fisiológicas, certo? E as manifestações emocionais e comportamentais também estão inseridas nos outros dois fatores, dois tópicos anteriores que foi citado aqui no vídeo. Bom, a quarta ela é muito importante e muito pouco falada, né, que é a dependência química. Então, a dependência química, quais são os fatores da dependência química? Pode ser o uso de álcool, drogas ilícitas ou até mesmo opioides, medicamentos para dor. Muito comum em neurocirurgia, por exemplo. Então, o paciente vai fazer uma cirurgia, sei lá, de hérnia de disco. Ele está acostumado a tomar opioides em excesso, já entrou no nível de dependência de opioides, de medicações para dor. Isso pode interferir nas funções do sistema nervoso central, tendo em vista que essas medicações, elas agem no sistema nervoso central. E quando nós falamos em neurocirurgia, nós falamos sistema nervoso central e também periférico. Isso pode desencadear diversas alterações das respostas fisiológicas, né, no organismo. E tem um estudo, né, uma área de estudo entre a psicologia, a imunologia e também a questão da endocrinologia e da neurologia, que chama psiconeuroimunologia. Essa área, ela explica a interface, né, da interação da resposta emocional e física, havendo como um fator de risco na qualidade da neurocirurgia, podendo haver sinais de síndrome de abstinência e também supressão dessas respostas, fazendo com que o paciente apresente uma agitação psicomotora, respostas fisiológicas associadas, entre outros efeitos fisiológicos que podem intervir, inclusive, no efeito da sedação e da anestesia, por incrível que pareça, por conta dos receptores do sistema nervoso central que podem dar, né? Então, às vezes, o médico coloca uma certa dose de sedação, de anestesia e não pega, realmente não funciona. Então, ele tem que aumentar essa dose. Isso pode ter um fator de risco para um delírio, para uma confusão mental, de curto a médio prazo, ou dependendo da cirurgia, pode ter riscos até maiores, né, durante esse processo do paciente. E quinto e último são os déficits neurológicos. Esse quinto tópico eu vou ressaltar mais para cirurgias de pacientes acordados. Que cirurgia é essa? Bom, alguns déficits indicados no pré-operatório, numa avaliação neuropsicológica, por exemplo, podem interferir na capacidade do paciente para realizar tarefas durante o mapeamento cerebral.
Então, o paciente ele é anestesiado até fazer a craniotomia e depois acordam o paciente para fazer essa neurocirurgia com o paciente acordado para diminuir os riscos e sequelas, para poder mapear o funcionamento cerebral durante a cirurgia. Então, ela é muito eficaz para uma qualidade posterior à neurocirurgia. Mas, enfim, em outros casos, pode agir como um prejuízo esses déficits neurológicos. E que prejuízos que são esses, né? Pode haver uma afasia global, um déficit que pode ser perceptível, mas também em casos de prejuízo atencional, fluência verbal, velocidade de processamento ou também déficit de compreensão, que isso dificultará, claro, o processo do centro cirúrgico. Então, o neuropsicólogo vai avaliar o paciente, vai apresentar tal figura para ele, como por exemplo, ele não vai ter uma fluência verbal para dizer o nome do objeto que está sendo mostrado, né? Ou a compreensão pode estar alterada, enfim, uma afasia global, isso tudo pode interferir realmente no pré-cirúrgico, durante a cirurgia e até mesmo após cirurgia, certo? Aproveitando para falar em neurocirurgia, eu utilizei esses tópicos baseado na prática, baseada em evidência, né? Tanto na prática quanto nos estudos baseados em evidências, e a referência bibliográfica deste estudo, aliás, desses estudos a qual eu pesquisei para a elaboração desse vídeo, encontra-se na descrição do vídeo. E por fim, gostaria de dar um aviso para vocês que esse post também foi publicado no Instagram, na página Awake Cognição e Neurocirurgia. É um grupo de estudos a qual existem neuropsicólogos e nós, apadrinhados, que fazemos parte de um grupo de estudos de levantamento bibliográfico, de mostrar a importância da neurocirurgia de pacientes acordados e também a atuação do neuropsicólogo e do psicólogo nesse contexto cirúrgico dentro do centro cirúrgico, com o paciente acordado, executando o seu trabalho junto com o neurocirurgião, junto com o anestesista. Então é um trabalho bem rico para quem tem curiosidade e gosta do tema. Tá certo? Gostaria de pedir também para vocês dar aquela curtida se vocês gostaram do vídeo, comentar, tirar suas dúvidas, porque acredito que vocês sabiam que a psicologia não entrava tanto nessa área de cirurgia. Vale ressaltar que também nós temos um vídeo aqui no canal mostrando a atuação do psicólogo hospitalar dentro do centro cirúrgico. O card se encontra aqui em cima, vocês podem assistir posteriormente a esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o canal e também, claro, de compartilhar para o YouTube entender que esse conteúdo está sendo bom para as pessoas, né? O que tem acontecido mesmo com a ausência das publicações aqui no YouTube. Tá certo? Nos vemos no próximo vídeo e até mais!